Muito bom. Estamos ouvindo o hino de Portugal porque iremos muito provavelmente receber mais um português no futebol brasileiro nos próximos dias, não é? Como estamos falando desde o início aqui do Sport em Debate, o João Paulo Capelanes já trouxe a informação desde o meio da tarde de hoje. Vitor Pereira está se aproximando do Corinthians, está próximo de ser anunciado como novo treinador do Timão. Mas quem é Vitor Pereira? Não é? Quem é o treinador português de 53 anos de idade que está bem perto de ser o futuro treinador do Corinthians? Para a gente entender um pouquinho sobre o provável novo treinador do Timão, nós vamos até Portugal agora, porque ao vivo conosco está o jornalista Humberto Ferreira. Ele é jornalista do portal 00 e vai explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes quem é que o Corinthians está contratando. Humberto Ferreira, boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Boa noite, Ricardo Capriotti, boa noite também para o Alexandre Fretzel, também para o Capelanes, para toda a gente da Rádio Bandeirantes que nos tem aqui e nos estão a escutar, e agradecer a vossa amabilidade também para traçarmos aqui o perfil de Vitor Pereira. Eu vou tentar falar de forma pausada, embora tenha acompanhado aquilo que vocês foram falando ao longo do programa, e acabo por ser vizinho de região de Vitor Pereira, portanto o meu sotaque pode fugir um bocadinho para o sotaque do Porto e por isso ser também mais fácil para vocês compreenderem, mas vou tentar falar de forma pausada. Ora, Vitor Pereira é um treinador que subiu a pulso na sua carreira. Ele é natural de uma cidade costeira bem próxima da cidade do Porto, a cidade de Espinho. Cresceu, viveu e estabilizou-se nessa cidade. Foi um treinador que teve na formação do Futebol Clube do Porto com Luís Castro, de quem também foi falado para o Corinthians e que agora até está a ser falado para o Botafogo, a liderar o projeto 611, que era um projeto que tinha por base criar uma espécie de perfil de jogador que depois pudesse chegar à equipa principal do Futebol Clube do Porto. O Vitor Pereira acabou por ter uma das suas primeiras experiências sénior num clube da segunda divisão portuguesa, da segunda liga, o Santa Clara, um clube que agora está a jogar da Primeira Liga de Portugal. O Vitor Pereira teve um excelente percurso nesse clube, não subiu à Primeira Liga por muito pouco, na viragem dos anos 2000 para 2010, ali em 2009, não subiu por muito pouco. Depois fez parte da equipa técnica de André Vilas-Boas. Quando o André Vilas-Boas sai para o Chelsea de Inglaterra, o Vitor Pereira assume o comando técnico da equipa do Futebol Clube do Porto. Faz uma época tremenda nos azuis e brancos, o Vitor Pereira. Consegue ser bicampeão, e aqui há um dado curioso, ele acaba por ser bicampeão frente ao Benfica de Jorge Jesus, como vocês possivelmente já aqui falaram, num episódio que ficou eternizado no futebol mundial, quando Kelvin, vosso conterrâneo, marcou aos 92 minutos e acabou por dar a vitória do título de campeão ao Futebol Clube do Porto. É um treinador que gosta muito de futebol de ataque, é um treinador muito metódico. Nestes últimos anos ele tem, principalmente no Fenerbahçe, optado pela nova linha vanguarda que regressou ao futebol europeu, da tática dos 3 defesas, ou se quiserem, dos 3 zagueiros, depois com os alas mais profundos. É um treinador que opta muito pelo futebol de ataque, como vocês já disseram, mas é muito rigoroso. Ele procura nunca descurar o capítulo defensivo e procura muito ter nessa estrutura a sua capacidade de atacar. O que é que quero com isto dizer? Que os avançados são muito pressionantes, ele procura resgatar a bola numa fase mais ofensiva para se aproximar rapidamente da zona de finalização. É um treinador que gosta muito da sua ideologia. É pouco flexível nesse capítulo e talvez por isso não tenha tido o sucesso que tanta gente augurava ele também no Fenerbahçe, por ser se calhar casmurro, podemos dizer, mas é muito ideológico e talvez também por ter tido fruto e sucesso com essa sua ideologia tenha feito escola. E é um treinador que com o tempo, se lhe for dado esse tempo no Corinthians, pode fazer coisas muito boas. Vocês já falaram sobre os reforços que o Corinthians está aí esperando. E com o Vitor Pereira pode ser o homem certo, no lugar certo do timão, até porque tem muita gente que ele conhece do futebol chinês, onde fez um excelente trabalho no Xangai SIPG, e portanto pode ter aqui, no fundo, um lugar ao sol muito interessante. De notar algo também muito particular. O Vitor é um treinador que gosta de ter
os adeptos próximo dele e sentir esse carinho. E acredito que a Gavião da Fiel esteja a precisar também de um treinador desse carisma, um treinador que se aproxime, que dê valor àquilo que os adeptos tanto gostam, e eu acho que o Vítor Pereira pode ter muito sucesso no Corinthians, se bem que é aquilo que nós aqui em Portugal pedimos sempre, que seja dado esse tempo para o Vítor Pereira também poder colocar em prática o seu futebol. Humberto, você sabe que o Corinthians estava, não é, até recentemente as informações, estava atrás do Luiz Castro. Como você disse aí, são treinadores de uma mesma geração, não é? Eles são treinadores. Deixa-me só interromper. Eles são da mesma geração, se bem que aqui até podemos quase classificar o Vítor Pereira como uma espécie de discípulo do Luís Castro. O Luís Castro era o coordenador desse projeto do Futebol Clube do Porto, que depois acaba por ser campeão na segunda liga, em que o projeto dessa equipa B do Futebol Clube do Porto era com os jogadores da formação, e o Luís Castro era o treinador dessa equipa. Foi algo que nunca aconteceu no futebol português, uma equipa B, uma equipa secundária de uma equipa grande ser campeã, e o Vítor Pereira tinha estado no Futebol Clube do Porto num patamar acima do Luís Castro, mas ele chega ao Futebol Clube do Porto pela mão do Luís Castro, e portanto há aqui este lado quase paternal ou fraternal, se quisermos, entre os dois. Perfeito. Então aí a minha pergunta para você, não é? O Luís Castro aparentemente está se aproximando também do Botafogo, né? Deve acertar com o Botafogo aí também nos próximos dias. Se fosse para você contratar para o seu time, quem é que você contrataria? Luís Castro ou Vítor Pereira? Eu acho que nesta altura Luís Castro pode estar uns passos acima face à sua tranquilidade de carreira. É um treinador que soube tranquilizar a sua carreira e pode estar uns passos acima nesta altura que o Vítor Pereira. Perfeito. Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes. Interessante. Humberto, como é que você vê, entre aspas, né, esse interesse fortíssimo do futebol brasileiro em treinadores portugueses? O que vocês têm comentado sobre isso? O Jorge Jesus abriu a porta? Os portugueses têm interesse em trabalhar no Brasil ou eles são seduzidos pelo lado financeiro? Eu acho que é o interesse de trabalhar num país que é um continente. E para determinados treinadores, para o Jorge Jesus é um capítulo diferente. O Jorge Jesus teve sempre muita dificuldade com a linguagem inglesa, principalmente, e portanto ele emigrar para outro país que não, apesar de ter estado nas Arábias, como é óbvio, em que a linguagem fosse uma dificuldade para ele, era algo que de facto era um calcanhar daqueles para Jorge Jesus. E no Brasil ele encontrou um lugar ao sol. E depois, claro, encontrou um super Flamengo com carteira aberta para poder ter a equipa que queria. Mas eu acho que além de Jorge Jesus, aquilo que o Abel está a fazer no Palmeiras, a reformulação toda que o Abel fez no Palmeiras, é um grande cartão de visita para os outros clubes apostarem nos treinadores portugueses. E eu acredito mesmo que mais do que o Jorge Jesus, aquilo que o Abel conseguiu fazer neste período, porque está há muito tempo no Palmeiras, convenhamos dizer, é o grande olhar que os treinadores portugueses olham. Ainda assim, esta instabilidade que eu estava a fazer referência é sempre desconfiada por parte do treinador, de nunca saber, é óbvio que o treinador nunca sabe quanto tempo é que vai ficar num clube, mas a intermitência que existe no Brasil é algo que ainda deixa os treinadores mais desconfiados. Aqui na circunstância de Vítor Pereira e de Luís Castro, mais do Vítor Pereira, é um tiro certeiro, porque ele esteve na Turquia e com todos os problemas que o futebol turco hoje em dia também pode viver dessa instabilidade diretiva, de treinador, de corpo técnico. Portanto, ele no Brasil não vai apanhar nenhuma novidade sobre isso. E, portanto, há de ser um trunfo bastante grande para ele, no sentido em que o Corinthians é de facto um clube enormíssimo, que já venceu troféus imensos, é um clube muito histórico, é um clube à semelhança, se quisermos, do Futebol Clube do Porto, dos maiores que ele já treinou na carreira. Humberto, o Vítor vai encontrar um vestiário de jogadores muito vitoriosos. São 8 jogadores, pelo menos, com mais de 30 anos. 7 com grande história no Corinthians, muito vitoriosos no Corinthians. E o Juliano, que já jogou no futebol turco, jogou na Arábia, um jogador muito experiente também, acostumado ao nível europeu. Você acha que o Vítor gosta de trabalhar com jogadores desse nível, com essa experiência?
qualquer treinador gosta de treinar bons jogadores e treinadores com experiência. Eu acho que o Vítor vai se adaptar muito bem a esse capítulo, porque, tal como eu estava a dizer, ele vai ter jogadores com muita experiência de grande rodagem e vão sentir que neste regresso a casa, alguns já não é propriamente o regresso, já estão há algum tempo no Corinthians, estão a necessitar também e têm este orgulho de voltar a ganhar com a camisola do Timão. Portanto, eu acho que pode aqui conjugar-se um par perfeito, que são jogadores com vontade de ganhar e um treinador que tem muita vontade de ganhar, Vítor Pereira. Ficou extremamente conhecido, as suas conferências de imprensa, a forma como ele reagia aos treinadores de bancada é um problema que ele vai ter que controlar, porque sabemos que existe também muito no futebol brasileiro, tal como cá em Portugal, e ele vai ter que controlar isso para ter sucesso e ter toda a gente com ele. Humberto, um abraço para você, o Capelanes. A minha pergunta Capelanes, um abraço. Um abraço, obrigado. A minha pergunta vai justamente em cima dessa relação do Vítor Pereira com a imprensa, né? Eu não sei como é que funciona a imprensa portuguesa, né? Mas a gente sabe como funciona a imprensa brasileira, né? Quando tem que pegar, pega mesmo. E a gente sabe que também a pressão por resultados aqui no Brasil é muito grande. O cara hoje não joga por desempenho, joga por resultado. Em qualquer lugar do mundo. Não, mas é que tem imprensa... Lá também tem pressão. Mas me refiro, Capri, ao seguinte, há uma cultura europeia que a imprensa ela fica muito distante do dia a dia, porque os treinamentos são fechados, diferentemente do que rola aqui, né? Aqui os treinamentos são abertos, claro que em meio à pandemia foi fechado, mas os treinos sempre foram abertos. Lá na Europa, você não acompanha um dia sequer de treinamento. Ele vai mandar fechar todos aqui. É a minha pergunta, justamente essa minha pergunta. Como é que você acha que ele vai lidar com a imprensa, mesmo sabendo, e eu concordo com o Capri, a imprensa é igual em todo lugar do mundo, há a pressão, a cobrança, etc e tal, mas a gente já viu alguns episódios que o Vítor Pereira também chegou até querer abandonar a entrevista coletiva, né, Humberto? Vai fazer igual, não tenham dúvidas. Ele vai querer ter o seu cunho pessoal nesse capítulo, vai perceber, no fundo, quem é que é o jornalista amigo e quem é o jornalista inimigo. E vai atacar. Se tiver que atacar, Vítor Pereira vai ter esse capítulo de pulso firme. Ele é treinador de pulso firme e de ideais muito próprios. E, portanto, é um treinador que sentiu que subiu a pulso e, portanto, tem esse crédito para ele julga e tem esse crédito de poder trabalhar bem sobre a sua ideologia. Flexível, como é óbvio, mas não vai coibir-se nas palavras se achar que tem razão. Bom, ótimo, acho que sensacional. Soubemos bem sobre o Vítor Pereira, que é muito bom. Eu quero duas perguntas aqui para a gente fechar com o Humberto Ferreira. Primeiro, Humberto, é sobre o Jorge Jesus. O que acontece com o Jorge Jesus? Por que depois de todo o sucesso dele aqui no Flamengo, de todos os títulos importantíssimos que ele conquistou aqui, por que ele não deu certo no Benfica? Essa é a pergunta para $1 milhão, podemos dizer, não é? Porque ele foi despedido do Benfica e o Benfica continuou a não ter sucesso. Aliás, o comparativo do novo treinador é até inferior ao de Jorge Jesus. Mas nesse capítulo ele apanhou um balneário bem diferente daquele que tinha e o espírito de salvadores que ele acabou por ter no Flamengo, como não teve esse impacto no Benfica, ele foi perdendo esse espírito. E as desculpas que de alguma forma foi usando também foi-lhe tirando o tapete do sucesso. E depois eu acho que tecnicamente ele não conseguiu estabilizar as suas ideias ao futebol português de agora, que é diferente do futebol português que ele teve como treinador quando teve sucesso no Benfica e também no Sporting, apesar de não ter sido campeão. E eu acho que esse foi o grande calcanhar daqueles do Jorge Jesus nesta passagem nova pelo futebol português. E o Mourinho? Por que o Mourinho caiu tanto na carreira também? Por que o Mourinho não consegue mais recuperar o protagonismo internacional que ele teve há alguns anos? Ora, é um paralelismo muito parecido, porque apesar de todo o sucesso e todo o jogador querer trabalhar com o José Mourinho, o jogador já pede outras coisas que Mourinho pode, nesta altura, não querer ainda ter. Eu não digo que ele não tenha, mas acho que a ideologia de José Mourinho fala ainda viver sobre o momento e todo o sucesso que ele teve e tem que abdicar de algumas coisas. E eu acho que essa falta de abdicar de algumas coisas de Mourinho também faz com que ele não esteja tão perto do sucesso. Hoje sabemos que os jogadores não basta ter uma reprimenda, não é? Precisa de ter
um outro carinho, porque é tudo muito efêmero, ainda mais efêmero no futebol, porque há um treinador cá em Portugal, que o Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, nas conferências de imprensa diz muitas vezes que não basta dar o ralhete ao jogador no final do jogo, porque ele acaba o jogo, vai para casa, joga PlayStation, Fortnite, FIFA, o que queiram, e esquece do jogo, não absorve os erros que teve. E às vezes os treinadores têm que encontrar outros mecanismos para chamar o jogador à atenção, e talvez esteja a faltar isso a Mourinho. E para você, Humberto, qual é o grande treinador do futebol português hoje? Já que os treinadores portugueses estão em alta, não é? Para você, quem é hoje o grande treinador de Portugal? É o Fernando Santos, o técnico da seleção? É ainda o Mourinho? É o André Vilas-Boas? Para você, quem é hoje o grande nome entre os treinadores portugueses? Essa é uma pergunta mesmo muito, muito difícil. Eu acho que Portugal tem treinadores de facto de excelente nível, tal como os existe no Brasil. Eu acho que é preciso saber dar tempo a cada treinador, e às vezes cada treinador precisa de ter o seu projeto no lugar certo, na hora certa. E há de facto muito bons treinadores. Eu sou sincero, eu acho que o André Vilas-Boas teve pouco tempo para demonstrar a sua capacidade efetivamente na elite do futebol mundial. Eu gostava de o ver novamente num clube com projeção e com estabilidade, porque eu acho que é um treinador que deu muito pouco ao futebol para as pessoas do mundo inteiro terem a percepção do valor dele como treinador. Eu acho ele muito bom também. Muito bom. Excelente o André Vilas-Boas, excelente. Será que um dia a gente vai ver o André Vilas-Boas trabalhando aqui no Brasil? Não há menor... Eu queria ver brasileiros trabalhando em Portugal. O André ou na Vilas-Boas, Europa. quando consultam, ele pede lá em cima para não dizer não. Porque tem mercado, né, cara? Pois é isso. Viu? É para dizer não. Mas tem mercado, né? Sim, tem mercado. E os brasileiros não conseguem fazer sucesso no futebol europeu. Não tem um técnico brasileiro. Já fizeram. Não, Capri, dois do passado recente, vai. E distante. Barra distante. A gente vai lembrar aqui. Sim. A gente vai lembrar aqui do Felipão, que comandou a seleção portuguesa, do Luxemburgo. Me fala aí um outro. Marinho Pérez lá atrás fez um baita sucesso. Cá em Portugal. Exato, não, mas existem outros. Também. Marinho Pérez fez um baita sucesso. Mas me refiro assim, no passado a gente de 20 anos pra cá, vai. 20 anos pra cá. São esses dois, né? São esses dois. Só tem Felipão e Vanderlei Luxemburgo. Exato. Ô, Humberto, vocês estão preocupados com Portugal e Turquia? Vocês vão à Copa ou não vão, Humberto? Está muito difícil, está muito difícil. Agora, uma coisa é certa, aí no Brasil vocês nunca vão ser campeões da Europa, tal como nós nunca vamos ganhar a Copa América. Uma pergunta para ele aqui. Bom, Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano, claro. Mas eu acho que era espetacular ver os três juntos, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Quem sabe, ainda dá tempo. Que loucura. Saber, né? Agora, Humberto, o Fernando Santos é um retranqueiro. Retranqueiro pra nós aqui é o cara que só joga na defesa, cara. Com essa geração de Portugal, tem que jogar no ataque, pô. Sabe que quando Portugal falhou a qualificação direta, a pergunta do jornalista do 00, o meu colega, o Filipe Martins, foi viral, porque ele fez a pergunta, efetivamente, que todos os portugueses queriam fazer, que é, com tanto jogador bom, porque é que Portugal joga tão pouco? E essa é a pergunta que ninguém sabe responder. Que beleza, cara. E vai ser difícil, hein? Portugal e Turquia vai ser uma guerra. E depois, se passar... Depois a Itália. Passar, a Itália deve ganhar da Mas Macedônia. Portugal vai pra Copa. Tu acha que vai? Vai. E vai deixar a Itália de fora. Olha, vai ser muito difícil. Vai brilhar, que nem brilhou contra a Suécia lá atrás, também fazendo 3 gols. Tomara. Tomara, mas eu acho que dessa vez a Itália não vai deixar passar. Você acha? Eu acho. Seria 2 mundiais seguidos sem Itália. É verdade, tem razão, 2 seguidos sem Itália. Agora, por que todo português treinador é bonito, hein, Humberto? Para! É impressionante, até o Jorge Jesus. Até o Jorge Jesus ele tem um quê de Brad Pitt, né? Mais antigo. É verdade, cara. Ô, povo bonito português, viu? É Richard Gere. É do sol. Tem muito sol, tem muito sol na nossa Capelanes costa. aqui, viu? Capelanes só nos faz passar vergonha, viu? Você tá falando com a gente de onde é em Portugal agora, Roberto? Olha, eu moro em Vila Nova de Gaia, que é uma cidade muito próxima do Porto, faz parte da área metropolitana do Porto, portanto, se vocês quiserem aí a vossa grande São Paulo, aqui é a nossa pequena área metropolitana do Porto, porque de facto a vossa grande São Paulo é Portugal inteiro. Eu estive em Portugal, mas não conheci a cidade do Porto, infelizmente, estive só em Lisboa, né? Mas eu adorei Lisboa, né?
E dizem que Portugal... ia adorar qualquer lugar de Portugal. Claro. Comeu pastel de Portugal, Belém lá, Capri? Vários. Comeu bacalhau, Capri? Muito. É mesmo? E tomei vinho nacional, que é a melhor parte de toda, né? Sim, aí todo o país já fui correr em Lisboa também. Correu quantos K, Capri? Eu corri a São Silvestre de Lisboa, 10 quilômetros. Boa. Mas eu tenho um desejo muito grande de correr a meia maratona de Lisboa, que larga lá da ponte, não é? Sim, ultrapassa o Rio Tejo, sim. Isso, passa. Mas meia maratona, 5K? 21K. Ué, mas você falou 21K. 10K uma maratona? Não, eu corri 10K São Silvestre de Essa Lisboa. é uma corridinha. Isso, exato. E aí tem a meia... 5K pra você é um... E tem a maratona do Porto também, não é, Humberto? Que É muito bonita, que passa também. sobre a margem do Rio Douro também. Isso, quem E sabe ultrapassa um as dia. 2 cidades. Quem sabe um dia. Valeu, Humberto Ferreira. Grande Um entrevista. abraço, Grande, cara. grande abraço Parabéns, para vocês. Alberto. Sensacional. Muito obrigado. Obrigado, disponham sempre. Um grande abraço Grande para vocês, abraço. maior sucesso. Bom trabalho, E obrigado. o Humberto também é bonito, hein, Capri? Obrigado. O homem vai bem, pô. Humberto, eu vou botar a camisa Grande de força do Humbertão. Capelanes aqui. Vai lá, um abraço. Tchau, um Valeu. abraço. Grande abraço. Valeu. Você faz a gente passar vergonha, Capelanes. Pô, que curioso, isso, né? meu. Que tem uns Isso aqui não é um programa de beleza, isso aqui é um vou falar programa de debate Eu sei. esportivo. Não, mas vou fazer uma meia-culpa aqui. Tem uns povo feio aí, hein? A grande verdade é essa aí. isso eu não sei, Mas velho. o povo português é bonito, velho. É lá onde eu nasci, Capão Redondo. Olha o que saiu aqui. Saiu eu. Que é bonito. O que você fez com o rapaz? Não, isso é um problema sério de afirmação. Já tem mais de 30 anos.